terra pode abrir o livro nem olhar para ele. Não tem condições de realizar este ato. Eu chorava muito, o apóstolo João aqui dizendo, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. João muito se entristeceu, muito se comoveu com essa situação. A situação de que o livro poderia não ser aberto. E uma vez que o livro não fosse aberto, haveriam consequências, né? Coisas necessárias e fundamentais não iriam acontecer em decorrência do livro não ser aberto. Disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Dois qualitativos que estão sendo trazidos aqui, abordados, e estão se referindo àquele que vai abrir o livro. Ele é o leão da tribo de Judá, mas ele também é a raiz de Davi. Você vai entender por que ele é chamado dessa forma. Que venceu, está no passado, um ato realizado. Ele venceu, olha só, para abrir o livro e desatar os seus selos. Então olhei, e eis que no meio dos anciãos estava um cordeiro, como havendo sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Você vai entender por que ele tem essas características. Por que ele tem 7 chifres? Por que ele tem 7 olhos? Qual é o significado? O que o Apocalipse está nos dizendo? O Apocalipse fala com a linguagem dele. E nós, através dos recursos bíblicos, a interpretação do Apocalipse está onde? Não está em livro de escatologia, não está em teólogos, não está em pensadores, está na própria Bíblia. A Bíblia é a maior intérprete de si mesma. Os outros são auxiliares. Então o primeiro intérprete de si mesmo é a Bíblia, a partir da Bíblia. Depois, em plano menor, os demais, que são auxiliares. Mas a Bíblia mesmo nos vai explicar o que é isso. Olha só, olhei, no meio dos anciãos estava um cordeiro que, como havendo sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Ele veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Assim que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles, preste atenção, eles têm dois objetos principais aqui nas mãos, que vão muito falar acerca do nosso culto. O que está acontecendo aqui é um culto. O que está acontecendo aqui é um culto. Aquilo que você está prestando aqui nesta manhã ao Senhor, e tomara que você entregue o seu culto a Ele em espírito e em verdade, em espírito de adoração, é isso que está acontecendo aqui. É um culto. E nesse culto eles tinham 2 objetos simbólicos e muito significativos. Eles tinham uma harpa e eles tinham salvas, cálices. E dentro desses cálices tinha algo muito importante, que vai dizer aqui no texto. Olha só. Assim que tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos constituíste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com alta voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Então ouvi toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, dizendo: ao que está assentado no trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todos sempre. E os 4 seres viventes diziam: amém.
E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Graças a Deus. Você pode glorificar a Deus nessa manhã, porque aquilo que será feito nesta ocasião aqui já está sendo realizado em você. Como diz o texto bíblico, que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante daquele que é chamado Filho de Deus, diante do Senhor. Mas você nesta manhã já está antecipando isso. Você já está na presença de Deus. Você já está em adoração a Deus. Você já está confessando com a sua língua. Aleluia. E os seus joelhos já se dobraram. E você já reconhece que Jesus é o Cordeiro de Deus, é o Filho de Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Então, vamos entender o que nos revela essa passagem, o que nos revela esse texto bíblico. Para você entender profundamente o que está acontecendo aqui, você tem que entender o seguinte: na interpretação bíblica existe uma regra, a regra é chamada contexto. Todo texto está inserido dentro de um contexto. Então, para se entender aquilo que foi focalizado nesse texto, eu vou ter que te passar um pouco do contexto. Por isso que eu quero que você, não precisa abrir a sua Bíblia, mas eu vou conduzir aqui o seu raciocínio. Leia Apocalipse capítulo 4, por exemplo. Você pode ler em casa, depois você pode ler mais tarde para você entender melhor. Mas eu vou ter que te passar o contexto, para você entender a importância de tudo que está acontecendo aqui. Então, o contexto deste ato que está acontecendo aqui, ele se inicia no capítulo 4. No capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1, João diz: eis que vejo uma porta aberta nos céus, e a voz como de trombeta, que primeiro me falou, que me chamava e disse: vem e vê. Então João, através dessa declaração que ele está dando aqui, ele está nos dando o tempo. Qual é o tempo da realização que está acontecendo, este ato aqui, este culto? O tempo que João está nos situando aqui é o tempo escatológico, é o tempo do futuro. João está dizendo, depois destas coisas, que coisas está falando? Ele está se referindo ao capítulo 3 e os anteriores, aonde João está descrevendo a narração das 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas. E nós podemos trazer também uma interpretação dessas 7 cartas, essas 7 igrejas, como 7 dispensações do tempo da igreja. E cada igreja descrita ali naqueles capítulos, ela se refere a uma época histórica da igreja, finalizando com Laodiceia, a igreja que está se corrompendo, a igreja que está se esfriando, que diz: rica sou, estou enriquecida e de nada tenho falta. Aí você entende por que alguém combina: vamos fazer algo para Deus, vamos fazer algo para o Senhor, vamos fazer algo para a obra de Deus, e alguém diz assim para você: eu não preciso, eu estou muito bem, estou de barriga cheia, eu tenho roupa boa, eu tenho uma conta bancária muito boa, então eu não preciso fazer nada disso, eu não preciso me dedicar tanto, eu não preciso jejuar, eu não preciso buscar a presença de Deus, porque rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Infelizmente, estamos vivendo os últimos tempos sobre a terra. Estamos vivendo a dispensação da igreja de Laodiceia. Só que no meio da igreja de Laodiceia existe uma outra igreja chamada Filadélfia, que é aquela igreja que está servindo em espírito e em verdade. E aquela igreja a qual o Senhor Jesus Cristo disse que porque foste fiel no tempo, foste fiel a mim, eu te livrarei da tribulação que há de vir sobre a terra. Preste atenção, quando Jesus Cristo fala à igreja de Filadélfia, ele fala que a livrarei da tribulação. Ele não diz que livrará na tribulação. Essas palavras têm toda a diferença. Quando diz que te livrará na tribulação, ele está te inserindo dentro dela. Como, por exemplo, dizer: eu vou te livrar na fornalha. É porque você vai ser lançado nela. Só que o Filho de Deus vai caminhar com você dentro dela. Então, na fornalha, te coloca dentro da fornalha. Agora, se ele disser assim: eu vou te livrar da fornalha, ele diz assim: você não vai nem entrar nela. Com relação à igreja de Filadélfia, que está servindo ao Senhor em espírito e em verdade, que tem compromisso com Deus,
que tem compromisso com a obra de Deus, que valoriza as coisas de Deus, o Senhor diz para você nessa manhã: eu te livrarei da tribulação que há de vir sobre a terra. É esta igreja que vai subir no arrebatamento, é esta igreja que vai estar presente nesse contexto, é esta igreja que vai louvar o seu Espírito em verdade, é esta igreja que vai se regozijar na ceia do Cordeiro, é esta igreja que vai entrar pelas portas de Jerusalém, que vai entrar nas mansões celestiais de cabeça erguida e vai receber a sua coroa de glória. Seja Filadélfia nessa manhã. Aleluia. Seja Filadélfia. Tenha um compromisso sério com Deus, e o Senhor vai te livrar da tribulação. João nos contextualiza, ele fala: depois destas coisas, ou seja, depois de passar todo o contexto dessas cartas, das igrejas, das dispensações das igrejas, eis que vejo uma porta aberta nos céus, e uma voz que me dizia: vem e vê. E aí João é transportado para dentro desse contexto, o contexto escatológico. E aí o que acontece? Existem personagens fundamentais envolvidos nesse contexto, que são descritos no capítulo 4 e que estão participando no capítulo 5, que lemos aqui. Primeiro, o trono de Deus. João diz: eis que vejo um trono posto nos céus, e um assentado sobre ele. João foi colocado diante da majestade santa, diante do Todo-Poderoso, diante do El Shaddai, diante daquele que é, que vive, que reina para todo sempre. João estava diante do Senhor, ele estava diante do trono de Deus. Outros personagens que João contempla no capítulo 4, ele viu trono, ele viu um trono. E aí nós temos um entendimento, por exemplo, Deus é 3 pessoas, mas é um Deus, a triunidade. Diferentemente do que os unicistas estão dizendo por aí, dizendo que a gente fala que existem 3 deuses. É mentira e é distorção. Nós, em momento algum, dizendo que existem 3 deuses. São 3 pessoas, mas é um Deus, com a mesma essência, coeternos e co-poderosos, com o mesmo poder, a mesma autoridade. 3 pessoas, mas é uma essência que é um só Deus. João viu um trono, o trono do Deus Todo-Poderoso. Diante do trono, em volta dele havia o quê? 24? Exatamente, havia 24 tronos com 24 anciãos. E esses anciãos, o que ele traz para nós? Nós temos, por exemplo, os números na Bíblia têm significados muito importantes. Por exemplo, o número 12 na Bíblia. O número 12 é um número muito importante. É um número que diz respeito à obra e projeto que Deus realiza. Deus chama 12 para realizar. No Antigo Testamento, Deus chamou 12 tribos. E a 13ª tribo era o tribo dos levitas, que era uma tribo sacerdotal, que não fazia parte da contagem. Mas haviam 12 tribos. No Novo Testamento, Deus chama 12 apóstolos. Então o número 12, ele é compartilhado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E ele diz respeito àquilo que Deus desenvolve, aos projetos de Deus, aquilo que Deus realiza. Ele realiza através desse número. Ele chama 12. E aí nós temos, diante do trono, temos 24 anciãos, ou seja, 12 e 12, simbolizando o Antigo e Novo Testamento. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos de Cristo que estão diante de Deus. Nós temos aí, por exemplo, a Bíblia Sagrada apontando para essa grande revelação aqui. A Bíblia Sagrada está te mostrando hoje, te colocando dentro da realidade celeste. Ela está proporcionando a você ver o céu por dentro, através dessa revelação aqui. Os 12 do Antigo Testamento e os 12 do Novo Testamento, que apontam para o trono, que apontam para a majestade divina. Nós temos os 12 tronos, temos também os seres viventes, os 4 seres viventes. E os seres viventes que são mencionados aqui, diz que eles tinham olhos por dentro e por fora. Então, quando ele fala acerca de olhos, é diferente de nós falamos acerca de Deus. Deus é onisciente, ou seja, Deus sabe de tudo. Você pensou algo, ele sabe. Inclusive Jesus Cristo, quando os fariseus pensavam algum plano contra ele, ele precisava perguntar para alguém. Ele sabia. E Cristo chegava na cara deles, apontava e falava assim: por que estás murmurando contra mim? Por que estás tramando contra mim? Eles não entendiam nada. Por quê? Porque eles não conheciam o Deus onisciente, que você conhece. Aquele que João viu na ilha de Patmos, ele disse: ele tem olhos como chama de fogo. Ele contempla, ele sabe quem está aqui adorando, ele sabe quem está aqui adorando, ele sabe quem está na igreja buscando a Ele em espírito e em verdade, ele sabe quem está com espírito de enganação. Dele ninguém se esconde. Pode até me enganar, eu posso até olhar para você e dizer: é uma pessoa maravilhosa, mas ele tem olhos como chamas de fogo, ele é onisciente.
Os seres viventes não são oniscientes, mas eles têm olhos por dentro e por fora. Ou seja, eles têm uma grande visão, um grande alcance de visão. Eles têm uma visão muito abrangente. Não são oniscientes, mas eles têm uma visão muito abrangente. O texto original que trata de seres viventes, ele chama eles em hebraico de Hayot, e em grego de Zoa. Quando chama eles com esses termos, eles diferenciam-se de bestas. Tem algumas traduções que trazem bestas. Só que bestas, ele vem do original grego de Therion. Therion significa besta. O que é uma besta na Bíblia? É um animal violento, um animal indomável. Esses seres não são chamados Therion, besta. Eles são chamados Zoa, seres viventes. Então, a designação que está sendo trazida para eles é que eles são seres viventes. Eles têm vida em si. Eles têm a essência de vida. Eles são seres que estão diante do trono de Deus para glorificar a Ele, para engrandecê-lo, para exaltá-lo, para demonstrar a sua sabedoria, demonstrar a sua glória. E eles estão intimamente ligados aos seres viventes que são descritos em Ezequiel, capítulo 1, versículos 5 a 11. Não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou ler aqui, presta atenção. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, que aí vão ser chamados Hayot, porque é Antigo Testamento em hebraico. No Novo Testamento vão ser chamados Zoa. Então, esses mesmos seres viventes que são descritos aqui, são aqueles de Apocalipse. Eles estão interrelacionados, e eles vão ter um grande significado no próximo capítulo. Olha só, e esta era a sua aparência, tinha uma semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de um bezerro, e luziam a cor de cobre polido, e tinham mãos de homem debaixo de suas asas, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas, uniam-se as suas asas uma a outra, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente para a sua frente. Eles tinham 4 direções, eles não se viravam, eles andavam conforme o trono de Deus se movia, eles se moviam naquela direção, eles sustentavam o trono de Deus. E a semelhança de seus rostos, agora preste atenção, era como o rosto de homem, primeiramente, e do lado direito todos os 4 tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinham o rosto de águia, todos os 4 seres viventes, que sustentam as bases do trono de Deus. Eles tinham 4 lados, cada lado tinha um rosto, e aí cada ser tinha rosto de homem, rosto de boi, rosto de leão e rosto de águia. Cada um tinha um rosto. Assim eram os seus rostos, e as suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. Muito bem. Isso aqui é o que o Senhor falou através de Ezequiel. Em Ezequiel, cada um tem uma parte do ser. Cada um tem uma parte do ser. Preste atenção nisso. Esses seres que estão presentes aqui em Apocalipse 5, eles já tinham sido revelados lá em Ezequiel. Quando o Senhor abriu os olhos espirituais de Ezequiel, quem tem olho espiritual vê as coisas de Deus. Paulo fala que o homem espiritual interpreta todas as coisas, mas de ninguém é interpretado ou discernido. Então você tem o Espírito de Deus para discernir todas as coisas. O Espírito de Deus vai te revelar as profundezas da realidade de Deus, vai te revelar os mistérios. Olha só, em Ezequiel eles já foram revelados, só que eles têm uma diferença. Em Ezequiel eles eram os 4 seres viventes, sustentavam o trono de Deus, tinham 4 lados e cada um compartilhava de uma parte desses animais. Eles tinham cada um osso de homem, boi, leão e águia. Então é assim que eles aparecem em Ezequiel. Cada um deles é parcial. Tem uma parte dessa característica. No Apocalipse, cada um tem as características por completo, na plenitude. João vê os mesmos seres, só que existe uma modificação entre aqueles seres e esse que João viu. Olha só, João vê um que é semelhante a um leão. E o que traz para nós?
o significado dessa aparência do leão. O leão traz o sentido de força, de poder. Traz o sentido de força e de poder. O boi ou novilho traz o sentido de obediência e serviço. Obediência e serviço. O homem traz o sentido da razão e da inteligência. A águia, que João vê, a águia voando, traz o sentido de nobreza. É um animal alto. Inclusive existe uma parábola, existe aí uma filosofia, uma ideia muito interessante que diz: existem pessoas que têm visão de galinha. Elas só olham para o momento. Só olham para o momento. Se o momento está difícil, ela fala assim: eu não vou mais servir a Deus, porque o momento está difícil. Se acontece uma dificuldade, ela fala assim: não vale a pena mais ficar na igreja, porque tem essa dificuldade aqui. Quando estava no mundo, estava mais fácil. Isso aqui tem visão de galinha. Ele só vê o momento. Ele não tem visão de águia para olhar além da dificuldade, para olhar além das circunstâncias. Então é isso que a águia, vista por João, traz para nós. O crente tem que ter visão de águia. Traz sentido de nobreza e de agilidade. O que acontece? Lá em Ezequiel, cada um tinha uma parte dessas características. Agora aqui em João, cada um tem a característica por completo. Um foi visto como leão, outro foi visto como boi, outro foi visto como homem e outro foi visto como águia. E esses seres, que são querubins, estão diante do trono de Deus. E eles são exatamente o exemplo daquilo que Deus tem realizado na minha e na sua vida. Quando João contempla esses seres, o que Deus está mostrando para João? Veja só aqui, através desses seres que estão em volta do meu trono, o que eu faço pela minha igreja. Deus colocou um ser semelhante a um leão. Por quê? Porque o Senhor faz de você, nesta manhã, o Senhor dá a você, nesta manhã, a força. Dá a você, nesta manhã, porque Ele é. Aleluia. Porque Ele tem. Eu não posso fazer de você. Eu não posso te dar coragem. Eu não posso te dizer assim: vai lá que está resolvido. Não posso. Mas aquele que está falando para você nesta manhã, aleluia, Ele tem. E Ele colocou diante do apóstolo João, diante do trono dele, um ser, um querubim, com uma face de leão. E Ele está dizendo para João: é isso que eu tenho para a minha igreja. É isso que eu tenho para o meu povo. É isso que eu tenho para fazer na sua vida. Você pensa que Deus faz alguma coisa à toa? Você pensa que Deus colocou esse ser lá para decorar? Decorativo somente? Deus está falando para você: eu vou te fazer como um leão. Eu vou te fazer como um leão. Eu vou te fazer uma pessoa que tenha força, que tenha coragem. Uma pessoa que seja uma pessoa que esteja por cima e não por baixo. O Senhor vai te fazer como aquilo que simboliza o boi, aquele que é forte, aquele que que trabalha no serviço da obra de Deus, aquele que é constante, é persistente. Inclusive existe uma parábola que o pessoal fala assim: tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de fazer as coisas apressadas, mas quem vai no passo do boi, chega. Por quê? Como é que o boi vai? O boi vai naquele passo a passo, tranquilo, né? Vai naquele ritmo dele, mas aonde ele precisa ir, ele vai, e ele é forte, ele puxa a carga que for. Você não vai desistir, você não vai fraquejar, você não vai recuar, porque o Senhor vai te dar força, capacidade hoje, e o Senhor vai te colocar nessa situação aqui. Você vai ter condições de suportar essa carga, porque o Senhor está com você. Aleluia. O Senhor te ajuda e você vai suportar. O Senhor vai te dar inteligência e razão. Por que o Senhor colocou um querubim com uma face de homem? Uma face de homem. Em Ezequiel, ele era relativo. Uma das faces era de homem. Em João, ele é inteiro. Ele é completo. Ou seja, aquilo que no Antigo Testamento era parcial, no Novo Testamento é pleno. O Senhor está realizando na sua vida. O Senhor vai te dar sabedoria para falar. O Senhor vai te dar sabedoria para se comportar. O Senhor vai te dar sabedoria para resolver problemas difíceis. A mesma sabedoria que Ele deu para Daniel. Quando Daniel foi colocado naquela situação, os astrólogos, os magos, os macumbeiros, os espíritas não conseguiram interpretar o sonho de Nabucodonosor. Não conseguiram interpretar. E Nabucodonosor disse: não é só para interpretar, é para dizer o que eu sonhei. E aí eles foram colocados num aperto ali. Aí Nabucodonosor disse para eles assim: pois vocês não estão conseguindo trazer, nem me dizer o que eu sonhei, e muito menos fazer a interpretação, pois vão morrer todos. Só que o que acontece? No meio daqueles astrólogos, daqueles espíritas, daqueles macumbeiros, daqueles feiticeiros, daquele povo sem Deus, existia um crente.
tinha um que servia ao Deus Todo-Poderoso. Tinha um que tinha um espírito de sabedoria. Tinha um que tinha o Deus vivo e Todo-Poderoso na sua vida. Assim vai ser você lá no lugar onde você está. Todo mundo vai se encontrar diante de uma situação difícil, diante de uma situação de um beco sem saída. Só que aí Deus vai mostrar a sua sabedoria através de você. Deus vai te dar essa característica aqui. Você vai ter inteligência da parte de Deus. Não é inteligência da ciência, é inteligência da parte de Deus para resolver problemas difíceis. E você tem que ter visão de águia. Por que Deus colocou um querubim com uma visão, com uma imagem de águia voando? Por que você acha que Deus fez isso? Será que não foi para falar para você nesta manhã? Deixa de ter visão de galinha e tenha visão de águia, né? O Senhor fala para você nessa manhã: mais altos são os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Você tem um projeto para a sua vida. Eu aconselho você pegar seu projeto e colocar diante de Deus, porque Deus tem um projeto muito melhor. Aleluia. Sonha os sonhos de Deus, vive a vida de Deus, vive o projeto de Deus para a sua vida. Tenha visão de águia, olhe acima da dificuldade, olhe acima da situação. Tenha visão de águia, olhe mais à frente. O teu Deus é maior. Aleluia. O teu Deus é maior, o teu Senhor tem mais para fazer na sua vida. Olha só. Então esses 4 animais estavam diante de Deus. E qual era o propósito que eles tinham com essa situação? Era o propósito de adoração. Apocalipse 9, 4, 9 ao 11. Eu não vou ler, somente para a gente ter essa noção. Diante daquela situação havia o trono, havia a majestade divina, havia os 4 seres viventes, que cada um tinha uma simbologia, que estava sendo passada para João passar para nós, que está sendo entregue para você nesta manhã. Tinha cada um o seu significado, a sua simbologia, e tinha os 24 anciões que estavam em torno, adorando, prestando culto e apontando para a revelação daquilo que estava sendo trazido. E todos eles estavam em adoração. Aquele que adora a Deus vê o céu por dentro. Aquele que adora a Deus tem os mistérios de Deus. Aquele que adora a Deus sabe os planos de Deus. Aquele que adora a Deus está no plano e projeto de Deus. Aquele que adora a Deus não sai do caminho. Por quê? Porque aquele que adora a Deus está em comunhão com Deus. E o Espírito de Deus fala ao nosso coração. Aleluia!